A data é 16 de junho de 1983. Em Nova York, no Madison Square Garden, Roberto Duran e Dave Moore são esperados no ringue de boxe para o que será a luta da década. Quase todo mundo se reuniu para ver esses dois se enfrentarem, e quem poderia culpá-los? Eles são lendas vivas. A luta foi tão importante que até o próprio Muhammad Ali foi visto sentado na primeira fila, calculando cada movimento como uma espécie de mestre. Antes do início do evento principal, Billy Collins e Louis Resto entraram no ringue. Esses dois eram forças a serem consideradas. Collins tinha uma carreira curta, mas tinha provado ser um dos lutadores mais bem-sucedidos de sua liga. Ele havia enfrentado apenas 14 adversários, mas havia vencido todas as lutas. Seu recorde era impecável. De suas 14 vitórias, 11 delas foram ganhas por nocaute. Este não era um homem que você gostaria de enfrentar. Louis Resto, por outro lado, também teve uma carreira de sucesso, embora seu histórico não fosse tão limpo quanto o de Collins. Resto tinha encarado 30 lutas e vencido 20 delas. Ele foi forçado a aceitar 2 empates e 8 derrotas, embora ainda fosse um dos maiores boxeadores do mundo na época. Ao entrar no ringue, Resto sabia que seria um intruso, já que todos os Estados Unidos estavam torcendo por Billy Collins. Mesmo assim, ele deu tudo de si e estava determinado a subir até o topo, não importando o que custasse. Collins colocou todas as dúvidas de lado e planejou comemorar sua 15ª vitória naquele dia. Ambos sabiam que muita coisa estava acontecendo nesta luta. Centenas de celebridades estariam assistindo e tabloides em todo o país falariam desta luta no dia seguinte. Na época, eles estavam lutando diante de incríveis 20 mil pessoas. Dá para imaginar? 20 mil pessoas! São mais pessoas do que alguns de nós encontraríamos em um ano inteiro. Cada um desses espectadores ansiosos estava antecipando uma grande luta. Mas, antes de continuarmos, não se esqueça de apertar o botão de gostei, se inscrever e tocar no sino de notificações para mais ótimos vídeos. A luta. Nos 3 primeiros rounds, Collins conseguiu acertar vários socos certeiros. Ele está se saindo muito bem e está deixando seu treinador muito orgulhoso. Mas por quanto tempo ele pode resistir? Russell tem se aguentado durante esses rounds, mas ele é muito mais fraco do que Collins, algo que ninguém poderia ter esperado. Collins está chocado que seus movimentos estejam sendo tão facilmente evitados e devolvidos. Ele falou com seu pai e treinador após um dos rounds e admitiu que o Resto é um lutador muito melhor do que ele poderia ter imaginado. O pai de Collins também era pugilista. Empatizou com seu filho e ficou igualmente chocado com quão bem Resto estava desempenhando. Collins disse a seu pai: "Parece que ele tem pedras em suas luvas." O pai temia por seu filho e lhe disse que ele não ficaria desapontado se desistisse e jogasse a toalha. Na verdade, ele encorajou seu filho a desistir por medo de que fosse humilhado ou seriamente ferido. No entanto, o jovem Collins recusou-se a admitir a derrota e estava determinado a levar a luta até o fim, não importando o custo. Esta foi uma atitude muito corajosa de Collins. Se eu fosse ele, eu teria jogado a toalha e me afastado ali mesmo. A luta continuou por um total de 10 rounds, com Collins levando cada golpe como um campeão. No entanto, sua perseverança não foi suficiente. Resto se despediu com a vitória. Collins tinha sido espancado como um saco de areia durante quase uma dúzia de rounds, tanto que um médico foi chamado para ajudar após o jovem ter sido derrotado. Não sei quanto a vocês, mas não imaginava levar um único golpe de qualquer um desses senhores. Mas Collins conseguiu se segurar após socos e continuar a lutar. Independentemente de quem venceu, Collins é o verdadeiro MVP aqui. Resto começou a celebrar sua vitória, mas o pai de Collins interrompeu a entrar com tudo no ringue. Ele correu em direção de Resto e pegou suas luvas, gritando para os funcionários: "As luvas! Verifiquem as luvas!" Collins Sr. suspeitou que o round havia sido ganho por fraude. Panama Lewis, o treinador de Resto, interferiu e tentou dissipar os rumores de que seu pupilo havia trapaceado. No entanto,
Collins Sr. insistiu que a luta havia sido manipulada e pediu que as luvas de Wrestle fossem inspecionadas. Imagine só, fazer tudo isso, triunfar por 10 rounds apenas para ser acusado de trapacear pelo treinador de seu oponente? Eu ficaria furioso. No entanto, parece que esta suspeita pode ter sido merecida. Os responsáveis pela luta pegaram as luvas de Wrestle e as examinaram. Eles notaram imediatamente que algo não estava certo. As luvas pareciam diferentes do normal. No entanto, a visão do público mudou de Wrestle de volta para Collins. Ele foi levado para um médico e recebeu um diagnóstico perturbador. Collins havia sido seriamente e irreversivelmente ferido na luta. O médico acreditava que seu nervo óptico havia sido cortado e ele provavelmente ficaria cego do olho direito. Os fãs assistiram com espanto enquanto Collins foi removido da sala e levado às pressas para o pronto-socorro. O que Wrestle tinha feito? Esta vitória realmente valia a pena incapacitar alguém permanentemente? Com esta simples luta, a carreira de Collins estava terminada. Mas a de Wrestle também. As consequências. A Comissão Atlética de Nova York inspecionou as luvas de Wrestle imediatamente após a luta e constatou que uma pequena porção de forro havia sido cortado e que pesos de 300 gramas haviam sido costurados nas luvas. Collins e sua equipe estavam incrédulos. Como alguém poderia fazer uma coisa dessas e colocar a vida de um pugilista inocente em perigo? Collins Sr. estava furioso e a luta foi oficialmente declarada inválida. Depois de todo aquele trabalho duro, treinamento e perseverança, toda a luta foi em vão. O pior de tudo, Collins recebeu ferimentos terríveis como resultado e não seria premiado por seu comportamento triunfante no ringue. Sua carreira havia sido despedaçada diante de seus olhos e ele não tinha nada para mostrar, além de uma deficiência. Wrestle foi banido de participar novamente do boxe competitivo. Seu treinador, Panama Lewis, também foi proibido de participar de competições, embora tenha sido autorizado a continuar sua carreira como treinador. Embora esta decisão tenha sido terrível para ambos, é bastante óbvio que Collins e sua família receberam as piores notícias de todas. Collins ficou tão enfurecido com Wrestle que ficou violento e começou a gritar com sua família e destruir seu apartamento e móveis. Collins ficou tão abalado com o engano de Wrestle que deixou sua raiva levar a melhor sobre ele e guardou um profundo ressentimento. Estas emoções se manifestaram em áreas da sua vida e levaram sua esposa a pedir o divórcio e a ganhar a guarda da sua filha jovem. Simplesmente imagine. Você está se preparando para reivindicar seu título de campeão na frente de 20 mil pessoas, apenas para ter a vitória roubada de você. Não só isso, mas sua carreira é completamente despedaçada e você não tem como prover alimento ou abrigo para sua família. Wrestle não só acabou com a carreira de Collins, certamente ele terminou sua vida inteira, tudo em nome de uma pequena vitória. Em 6 de março de 1984, a vida de Collins mudaria mais uma vez para sempre. Isto foi apenas 9 meses depois da sua infame batalha com Wrestle. Ele foi informado por volta dessa época que provavelmente nunca se recuperaria de seus ferimentos, cimentando sua crença de que nunca mais seria capaz de lutar novamente. Ele tinha apenas 22 anos de idade na época, uma carcaça de quem ele costumava ser. Sua carreira estava terminada, mas Collins não queria nada mais na vida do que ser um campeão de boxe. Ele não conseguia superar a dor e culpa e, naquele fatídico dia, decidiu se embebedar. Ele tentou fugir de casa, mas seu pai lhe tomou as chaves do carro. Não demorou muito, um amigo veio buscá-lo para uma noite fora. Enquanto passeava pela cidade, Collins convenceu seu amigo a trocar de lugar e deixou dirigir por um tempo. Quase imediatamente depois, Collins permitiu que sua dor levasse a melhor sobre ele e alegadamente gritou: "Eu vou nos matar", enquanto conduzia o carro para fora de uma ponte. Felizmente, o amigo de Collins sobreviveu ao incidente. O mesmo não poderia ser dito de Collins. Morreu em Nashville, morto em Nova York. Em 7 de março de 1984, um único dia após Collins ter descoberto que nunca mais lutaria, sua vida estava terminada. Seu pai disse as famosas palavras: "Ele morreu em Nashville e está enterrado em Nashville. Foi morto em Nova York."
2 anos após Collins ter perdido sua vida, tanto Restall quanto Panama Lewis foram enviados a julgamento para enfrentar a punição por suas ações. Ambos negaram que tinham algo a ver com as luvas adulteradas, mas o tribunal obviamente não acreditou neles. Seria impossível para Restall ter usado as luvas durante toda a luta e não ter percebido que as luvas estavam cheias de peso. Digo, sério mesmo, quem esses caras acham que estão enganando? Restall foi condenado a passar 3 anos na prisão por fraude, uso criminoso de uma arma e agressão agravada. A arma pela qual ele foi acusado foi suas luvas. Panama Lewis foi condenado a 6 anos, pois o tribunal tem razões para acreditar que ele era o mentor por trás do plano. Não havia provas para provar isso, mas a informação foi dada aos tribunais, que alegaram que Panama tinha ligações com vários barões da droga que tinham apostado grandes quantias de dinheiro em Restall. Para garantir que eles ganhariam as apostas, Panama supostamente revestiu as luvas com pesos. Não importava a quantidade de provas que eles desenterrassem, eles nunca poderiam provar isso. Entretanto, como é verdade em muitos casos de tribunal mal sucedidos, os Estados Unidos sabem a verdade independentemente do veredito. No final de tudo, 16 de junho de 1983 continua sendo um dos dias mais sombrios da história do boxe. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram para assistir uma das lutas mais esperadas da década, mas deixaram o local muito decepcionadas e enfurecidas. Dezenas de celebridades acompanharam a luta, mas, em vez de assistir a uma luta de boxe sobre a qual valia a pena assistir, testemunharam um crime que levou a consequências trágicas. Um dos prodígios do boxe americano foi roubado deste mundo antes que sua carreira mal tivesse começado. As palavras de seu pai ecoaram. Morreu em Nashville, morto em Nova York. Nos diga o que vocês teriam feito se estivessem no lugar de Collins. Parece que seu pai estava ficando desconfiado sobre Restall desde o 3º round da luta, quando ele pediu a Collins que jogasse a toalha e desistisse. Se Collins tivesse ouvido seu pai e interrompido a partida, é possível que ele ainda estivesse por perto para contar essa história. Embora Collins quisesse fazer tudo o que estivesse a seu alcance para provar que era digno de vencer a luta, infelizmente, se não fosse por Restall ter adulterado suas luvas, Collins provavelmente teria ganho de forma justa e honesta. Muito obrigado por assistir. Se você quiser ver mais vídeos como esse, não deixe de apertar no botão gostei e tocar o sino de notificação para se manter atualizado com todos os nossos futuros vídeos.